Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas informações do Botafogo e, claro, falar sobre essa repercussão da saída do Gregóry do Botafogo, como o Botafogo vai agir após essa saída. Gregóry que está saindo diretamente para o Al Rayyan, time do Catar, hoje comandado por Arthur Jorge, enfim. Como é que fica essa reposição de imediato? Joga hoje ainda, se despede? Tudo eu vou trazer em detalhes para vocês e, claro, detalhes da partida de logo mais entre Botafogo e Vitória. Fazer um pré-jogo aqui, como deve vir a campo o time do Ancelotti, que faz a sua estreia como treinador de ofício hoje à beira de campo. Falar sobre negociações também, mercado da bola, Botafogo quase acertando aí com um ponta-direita português. Eu vou trazer para vocês quem é já também. E, claro, o assunto que talvez seja o mais impactante para todos nós, que é o fim do caixa único da Eagle Holding e como fica o Botafogo após essa decisão, todas as questões que vão ficar diretamente aqui nos caixas do Botafogo. Enfim, tem muito assunto pra gente abordar depois da vinheta. Você que segue o canal Gigante Glorioso há muito tempo sabe que temos uma parceria de sucesso com a GoCase, os melhores produtos do mercado pelo melhor preço só na GoCase, e usando o cupom GOGLORIOSO, é claro que você tem aquele desconto especial em todos os produtos. Mas esse mês de julho tem a GoSale. A GoSale é uma promoção da GoCase para produtos específicos da linha. Por exemplo, você pode adquirir as capas mais lindas, mais bonitas de celular para o seu aparelho, qualquer que seja, por um preço bem pequenininho mesmo, como você está vendo aí. A partir de R$25 você pode adquirir essas capas de celular. E olha, são capas maravilhosas, porque ajudam na queda, além da questão estética, que você pode escolher o seu modelo. Não perca essa promoção. Julho é mês de GoSale. Você pode adquirir produtos GoCase a partir de R$25 apenas e, claro, utilizando o cupom GOGLORIOSO em todos os produtos da linha, você tem o desconto merecido. Produto de qualidade é na GoCase. É isso aí, meu amigo Guilherme. Olha, eu já me abasteci aqui com a minha garrafinha da GoCase, que me acompanha não só nas lives aqui nos vídeos do GG, mas acompanha no meu dia inteiro, né? Pra onde eu vou, eu levo essa minha garrafa do Botafogo da GoCase. Então aproveita a GoSale também para trocar suas capinhas, que ó, tá tudo no esquema lá naquele preço bacana com o nosso cupom GOGLORIOSO, beleza? Gente, primeiramente agradecer aqui a todos vocês que chegam no canal Gigante Glorioso e dão aquela moral diária pra gente. Já estamos rumo à casa dos 140 mil inscritos aqui no GG. Isso aí pra gente significa muito. Então deixa aquele like e verifica a sua inscrição aqui no GG se você ainda tá inscrito. E se não tá inscrito, dá aquela moral pra gente, que é de graça. E claro, se você quiser ser membro do canal Gigante Glorioso, participar das nossas promoções, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E também segue a gente em todas as nossas outras redes sociais, beleza? Vamos lá, vamos começar falando de Botafogo e abordar logo o caso do Gregóry, né? Da saída do Gregóry para o Al Rayyan, time hoje dirigido pelo Arthur Jorge, time qatari, dirigido pelo Arthur Jorge. O Al Rayyan ainda estava nesse imbróglio na negociação de tentar reduzir o valor da multa. John Textor veio a público para expor essa situação de que não tinha nada certo ainda com o Gregóry, mas o clube qatari acabou optando aí por pagar a multa do Gregóry, e o Gregóry caminha para a equipe do Al Rayyan, né? Hoje seria a despedida do Gregóry do Botafogo nesse jogo contra o Vitória, e aí a gente fica naquela dúvida: o Ancelotti vai utilizá-lo como titular ainda e substituir durante a partida, ou já vai utilizar o Alan? O meu palpite é que o Alan já comece como titular, né? Tivemos algumas imagens liberadas do treino de ontem, não se viu o Gregóry participando desse treino, né? Pelo menos não se viu ele figurando ali durante boa parte do treino, viu muito o Alan nessa participação. Então acredito que o Botafogo já vai iniciar com o Alan para ser esse substituto do Gregóry imediato. O Alan, que é muito querido ali pelo Ancelotti, não só pelo Carlo, mas como o próprio filho, como o próprio David, porque já atuaram juntos ali naquela época de Nápoles, né? Já é um velho conhecido do David Ancelotti. Então um jogador também que pode ganhar uma confiança até maior agora no Botafogo junto ao novo treinador. Bom, sobre a partida eu vou deixar para falar um pouco mais para frente. A gente foca aqui no caso do Gregóry, porque o Botafogo, né, há pouco tempo atrás renovou o contrato do Gregóry,
com um aumento salarial, uma valorização salarial e uma mudança no valor da multa, né, que era na casa dos 44 milhões de reais e acabou sendo diminuída para 39 milhões de reais. E o Al Rayyan, depois desse imbróglio na negociação, acabou concordando em pagar a multa. O Textor até chegou a dizer que ainda não tinha uma proposta séria, porque realmente, de fato, você quer levar o jogador, você precisa pagar a multa rescisória dele. Então o Al Rayyan concorda em pagar a multa rescisória e propõe um salário considerado irrecusável para os padrões brasileiros, né? E aí o Gregore está se despedindo hoje, na sua última partida diante da equipe do Vitória. Bom, como é que fica essa situação do Gregore em questão de reposição? Bom, segundo o jornalista da Band, o Igor Dorileu, o Botafogo não tem interesse em ir ao mercado para uma reposição imediata ao Gregore. Segundo ele aqui, o Botafogo tem uma avaliação interna de que há substituto natural no elenco, que é o Alan. Bom, até esse ponto, ok, o substituto natural do Gregore ser o Alan, né, para um estilo de jogo até mais próximo daquilo que o Ancelotti quer. Só que acredito que a gente acaba enfraquecendo o nosso banco, porque uma coisa é a gente ter o Marlon Freitas e o Gregore tendo um Alan com a qualidade técnica que tem no banco de reservas. Outra coisa é você não ter mais o Gregore, você poder utilizar ali o Marlon com o próprio Alan, e aí você ter no banco apenas o Newton e o Danilo. Acho que o Botafogo cai tecnicamente nas suas reposições. E a gente sabe quão importante é as reposições para a temporada gigantesca que a gente enfrenta aqui no futebol brasileiro, né? A quantidade de competições que o Botafogo vai enfrentar, a gente tem a Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, e sabe que precisa manter em alto nível também o seu banco de reservas. Eu acho que o Botafogo precisa no mercado para ter essa reposição, mesmo que não seja ali para repor imediatamente o Gregore, já que tem o Alan, mas para ter um outro nome no banco de reservas com a qualidade técnica que possa passar um pouco mais de tranquilidade para esse setor, né? Enfim, mas trago aqui a informação do Igor Dorileu de que o Botafogo não buscará de imediato essa reposição para o Gregore. Enfim, a ver, né? A ver, porque acredito que, como ele mesmo conclui aqui, né? Essa ideia pode mudar com o tempo, dependendo da avaliação da comissão técnica, mas hoje é isso. Isso aí a gente já viu esse cenário em outras situações e o Botafogo acaba optando por ir ao mercado, né? A janela termina só em setembro, então acho que até lá o Botafogo tem sim como ter uma reposição. Acho que nas características do Gregore em si, eu falei isso aqui anteriormente, até antes da saída do Gregore. Não acredito que o Botafogo vá buscar essa de volante mascão de briga, mordedor. Sempre ressalto aqui, o Gregore tem uma qualidade técnica impecável. Líder em desarme no mundo. Em março a gente teve um levantamento aqui que o Gregore no mundo era o volante com mais desarmes. E é uma qualidade absurda defensiva do Gregore, mas talvez para o estilo de jogo do Ancelotti ele acabe num volante que seja um pouco mais equilibrado, como eu acho que é o Alan, né? Enfim, vamos ver como é que vai se desenvolver também o Alan na dupla com o Marlon Freitas, que deve ser a dupla que a gente vai ver hoje. E muita gente também falando mais da questão do Gregore, criticando muito o jogador. Eu particularmente, eu não tenho esse apego mais com o jogador como já tive, né? Eu acho que a vivência que a gente está tendo de como a SAF funciona, como a SAF do Botafogo em particular tem funcionado para alguns atletas, essa rotatividade, apesar de preocupar muito em alguns momentos, eu me preocupo mais com a rotatividade de treinadores do que com a rotatividade de alguns jogadores. Acho que o Gregore não é um jogador insubstituível, né? Já tivemos jogadores aqui que poderiam até ser colocados nessa questão do insubstituível, que é difícil realmente você repor. Não acho que o Gregore se encaixe nisso. Isso quer dizer que eu acho o Gregore um jogador ruim? Não, pelo contrário. Acho que é um jogador que colaborou muito, honrou a camisa do Botafogo no momento que tinha que honrar, teve seus percalços, seus problemas, é um jogador às vezes meio esquentado, já nos deixou em maus bocados em alguns momentos, mas ao mesmo tempo foi muito importante em situações onde a gente precisou do Gregore. E aí eu cito aqui não só o gol do título brasileiro, né, mas também naquele importante jogo contra o Palmeiras, no jogo de volta, um jogo que basicamente nos acendeu de volta ao título brasileiro do ano passado. Enfim, fora na campanha inteira do Campeonato Brasileiro, acho que o Gregore foi figura importantíssima. Não à toa, estava no radar da seleção brasileira recentemente, né, falei aqui, líder de desarmes no mundo, né, são números que chamam a atenção. Jogador que realmente tem sua importância, não acho insubstituível para o estilo de jogo do David Ancelotti no Botafogo. Mas realmente é uma perda que a gente vai sentir de imediato, mas eu acho que daqui a pouquinho a gente consegue fazer esse Botafogo andar sem essa peça tão importante como foi o Gregore. Enfim, não tá com hate no jogador, acho que decidiu seguir o caminho do futebol catário,
Então, boa sorte pro Gregory, é assim que eu penso. Não quer dizer que você tem que pensar igual a mim, mas enfim, deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa saída do Gregory. Particularmente, eu acho que é uma coisa totalmente superável e já já a gente vai estar colocando a engrenagem novamente azeitada, como foi essa dupla Marlon e Gregory em 2024. A gente pode ter uma nova dupla aí, talvez com Alan e Marlon, bem dinâmica e funcionando talvez até melhor do que foi essa dupla no ano passado, beleza? Aproveitando o ensejo, eu acho que hoje é o dia para o Ancelotti fazer logo esse teste. Aliás, nem chamo de teste, né? Tomar a atitude de já colocar ali o Alan junto com o Marlon Freitas fazendo essa dupla, vendo essa dupla em funcionamento. Acredito que seja realmente a escolha do David Ancelotti por diversas razões que eu coloquei aqui. Um jogador que já é conhecido pelo próprio treinador na época de Napoli. Enfim, é um jogador que pode criar esse laço de confiança muito grande também com o David Ancelotti. E também o Gregory pode fazer a sua despedida no decorrer da partida, se for cabível, mas já é importante, depois que você tem concretizado a saída do Gregory, você ter, obviamente, já a visão do treinador de não contar com aquele atleta para o restante da temporada. Você vai contar com outros atletas. Eu acho que o nome do Alan, obviamente, é aquele que formaria essa dupla com mais facilidade ali com o Marlon Freitas e trazendo um pouco mais de dinâmica para esse meio-campo do Botafogo. E aí a gente tem o nosso pré-jogo com a seguinte escalação: John, Caio Fernando, Alexander Barbosa, Alex Telles e Vitinho, Alan e Marlon Freitas, e aí na frente aquele quarteto que nós vimos contra o Vasco da Gama, né? Aqui no GE até tá o Montoro um pouco mais centralizado, mas a gente viu essa troca acontecendo como a gente via na época de Almada com o Savarino, ali Montoro, Savarino, Arthur e o Arthur Cabral, beleza? Além da gente ter alguns nomes no banco ali que podem entrar e fazer a diferença, dar um pouco mais de dinâmica também para esse ataque do Botafogo, o caso do Corrêa, que entrou muito bem, enfim, o próprio Santi, que aos poucos vem mostrando o seu futebol. Eu sei que muita gente ainda não tá satisfeita com aquilo que o Santi vem mostrando, que é por conta da expectativa que criou no jogador, mas eu acho que ainda vai ser uma peça muito importante nesse ataque do Botafogo, fazendo esse revezamento com alguns atletas. Enfim, o próprio Natan, que entrou e já fez gol, outros nomes também que a gente pode ter aí no decorrer da partida, beleza? Falando um pouco do nosso adversário, né, o Vitória tá ali amargando a 18ª posição no Brasileirão, na zona de rebaixamento, ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro, tem 2 vitórias apenas, né, 2 triunfos no campeonato, mas é aquele tipo de jogo que a gente precisa ficar de olho, né? O Botafogo, ele tende a ter problemas com times ali na parte de baixo da tabela. A gente viu isso até na temporada passada, na temporada que nós fomos campeões, a dificuldade que o Botafogo tinha de enfrentar times da parte de baixo da tabela, mas a gente sabe que é aquele jogo difícil, né? O Botafogo precisa ser um pouco mais estratégico, não ser tão afobado assim, né? O Vitória costuma jogar aí num 4-2-3-1, muito olho ali, muito olho fixo no Mateuzinho, que costuma ser o motor desse time do Vitória, né? Muita gente perguntando, e o Lucas Alter? O Lucas Alter que tá no Vitória por empréstimo, então uma das cláusulas impedem o jogador de atuar na partida de hoje, sendo isso bom ou não, aí você que vai decidir aí do outro lado. Enfim, espero que o Botafogo, claro, saia com essa vitória, saia com os 3 pontos hoje e com uma boa atuação, né? Infelizmente, com a casa não tão cheia, e é um assunto que a gente já falou aqui no canal, Guilherme já falou, a gente sabe de dificuldade individual de cada um, sabe de como funciona as coisas no dia a dia, mas assim, torcedor que é sócio torcedor, tenta fazer o esforço de ir hoje ao estádio Newton Santos, ir lá representar esse time. Não é aceitável a gente ter 11 mil ingressos apenas vendidos para uma partida logo depois de uma partidaça em cima do Vasco, uma goleada em cima do Vasco, voltado a um Super Mundial, ganhando de Paris Saint-Germain, você não ter o estádio realmente abraçando esses jogadores. Enfim, isso na minha visão, tá? Não sou também muito de ficar cobrando torcida, cobrando torcedor aqui, longe de mim fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir aqui a respeito desse momento do Botafogo. Acho que a diretoria tem que fazer a parte dela também de dar desconto nos ingressos, não está funcionando? Dá desconto, faz promoção, tem que fazer o possível ali para colocar o estádio Newton Santos com a atmosfera devida do atual campeão da América, o atual campeão brasileiro. Mas eu acho que também para o sócio torcedor, aquele que já tem ali o seu sócio garantido, fazer o esforçozinho máximo possível para resgatar seu ingresso e ir lá acompanhar todos os jogos do Botafogo possíveis, e principalmente esse contra o Vitória, né? Primeiro jogo ali com o novo técnico à beira do gramado, diversos reforços voltar jogando a primeira vez ali no estádio Newton Santos, enfim. Acho que para a gente criar essa atmosfera vencedora para o restante da temporada é importantíssima a presença do torcedor lá conosco. Show? Bom, vamos lá. Notícia rápida aqui, mercado da bola, que
estamos no meio da janela de transferência e o Botafogo não está parado no mercado. E aí tem um ponta-direita português, o Gonçalo Borges, de 24 anos, segundo aí o portal Bola na Rede, portal português Bola na Rede. O Botafogo já está próximo aí de fechar a contratação desse ponta-direita de 24 anos, né? Enfim, jogador do Porto, teve 38 jogos pelo Porto nessa última temporada, 10 jogos como titular, 2 gols marcados e 6 assistências, uma delas aqui no empate com o Al Ahly no Super Mundial de Clubes. Então, o jogador que não estava tendo tanta oportunidade assim na equipe do Porto, e o Botafogo já está ali, o scout já conseguiu visualizar o atleta e já deve estar fechando essa negociação. Então, mais um nome aí para a gente ficar de olho. Claro, tendo mais algum avanço na negociação, a gente vai trazer detalhes aqui do jogador, mas tudo indica que Gonçalo Borges seja um novo ponta-direita do Botafogo nas próximas horas. Deve estar se confirmando o acordo com o jogador, beleza? Bom, vamos lá, falar do assunto aqui que eu acho que pegou a gente de surpresa, né? O fim do caixa único da Eagle é uma coisa que a gente falava aqui o tempo todo, né? A Eagle trabalha com caixa único, não dá pra gente ter noção de como foi venda X ou venda Y. Bom, agora isso parece que se encerra, né? Por hora, o Botafogo agora tem o seu próprio caixa separadamente do Lyon, depois de todo esse imbróglio envolvendo a equipe francesa, né, que agora é coordenada lá pela Michelle Kang, onde o Textor agora volta mais seus olhares para o Botafogo vai ter seu caixa separado do Lyon, ou seja, tudo aquilo que o Botafogo faturou no Super Mundial de Clubes, venda de jogadores, venda do Thiago Almada, tudo isso vem para o caixa do Botafogo. E aí, meu amigo, a perspectiva é que o Botafogo ultrapasse 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento em 2025, isso aí mesmo. Ou seja, tudo isso que o Botafogo arrecadou, todas as receitas envolvendo recentemente agora do próprio Almada, vão ficar no caixa do Botafogo, vão pertencer ao balanço do Botafogo. Ou seja, isso já passa a valer em 2025. Toda essa mudança na dinâmica do caixa do Botafogo já vai valer agora para esse ano. Venda do Thiago Almada, faturamento do Super Mundial, das premiações do Super Mundial, tudo já vai entrar para o caixa do Botafogo desse ano. Ou seja, todo aquele disse-me-disse sobre fair play financeiro, por isso que o Textor sempre teve muito tranquilo a respeito disso, dependendo até do modelo de fair play, independente do modelo de fair play financeiro, melhor dizendo, o Botafogo vai estar enquadrado por conta da quantidade de receitas que o Botafogo vai apresentar agora nesse ano de 2025. Claro, não temos ainda o balanço oficial do Botafogo, isso foi explicado pelo Textor na própria entrevista coletiva lá, foi perguntado sobre, ele explicou a situação envolvendo a IPO, que está sobre segredo lá, algumas questões das contas da Eagle, e aí que isso vai ser apresentado só depois que tiver essa aprovação em andamento lá, enfim, divulgou até o próprio site onde vão ser publicados, né, esses balanços, e mais para frente a gente vai ter acesso a esses documentos. Mas por enquanto é o que a gente pode esperar, que o Botafogo tenha essa receita na casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E aí, meus amigos, sobre o olhar de quem está no comando da SAF, né, dos dirigentes da SAF, é que o Botafogo agora anda com as próprias pernas, né? E muita gente ficou preocupada com a questão da carta na manga do Textor, uma moeda de troca. Ele vai poder utilizar isso para atrair jogadores para o Botafogo e depois ir para a Europa, né? Esse tipo de situação ainda não está descartada, né? Esse tipo de negociação próxima com o Lyon, o Botafogo ainda pode ter. Isso não impede esse tipo de negociação, não. O que impede é só um caixa único. O mesmo caixa do Botafogo não vai ser o mesmo caixa do Lyon. Vão ser caixas separadas. Agora, o caixa único deixa de existir e o Botafogo tem a sua própria receita aqui mantida dentro do clube. E aí, o tipo de negociação que o Textor vai fazer não impede de usar também essa moeda de troca em expor o jogador ao Lyon. Claro que essas conversas também terão que colocar a par aí toda a direção do Lyon agora, que comanda, que tem o poder de decisão, e não só o John Textor, que tinha basicamente centralizado ali todos esses poderes na sua mão, né? Apenas a dinâmica muda, mas a ideia continua a mesma. Então, assim, vejo com muito bons olhos isso, já é o primeiro passo realmente para o Botafogo se tornar autossustentável, e daqui para frente criação de CT, formação de novos jogadores, novos atletas, o Botafogo conseguindo fazer grandes vendas no mercado daqui a alguns anos. Realmente o cenário é muito animador para que o Botafogo realmente se consolide como um clube autossustentável no futebol brasileiro, a primeira SAF autossustentável no futebol brasileiro, né? Depois de tantos exemplos ruins e negativos que a gente está tendo de SAF no Brasil, o Botafogo pode ser aquela que realmente carimba ali o seu aspecto de maior SAF e melhor SAF do Brasil com tranquilidade.
Claro, precisamos aguardar aqui a divulgação dos documentos oficiais, pra gente entender como vai funcionar essa dinâmica mais pra frente, os números reais que vão estar por trás disso tudo, mas essa perspectiva realmente é muito animadora. Meus dados aqui, essas informações foram tiradas lá do blog do Igor Siqueira, jornalista do UOL, que fez essa apuração aqui, trouxe no blog dele lá. Então, se quiser conferir mais detalhes sobre essa situação, dá uma conferida no blog do Igor Siqueira no UOL, beleza? É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Claro, mais tarde tem live pós-jogo aqui no Gigante Glorioso e espero eu, claro, com 3 pontos em cima do Vitória, beleza? Um triunfo em cima do Vitória. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Saudações alvinegras, fui, valeu!